vossos pastores, nós iremos a ti, professando todos uma só fé, nós iremos a ti, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti, Igreja Santa. Então, bom dia para todo mundo. Hoje, dia 22 de fevereiro, a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro. Essa palavra cátedra significa exatamente a cadeira, a sede, e se torna um símbolo. A cadeira não é simplesmente um aspecto material, mas ali onde o bispo se senta e cumpre de forma muito particular o seu ministério através do magistério, né? Aquele que ensina, ide por todo mundo, fazer discípulos meus, todos os povos, e ensinai, né? Isso é um aspecto fundamental na missão da igreja, o magistério. E a autoridade, né? A autoridade de guiar, de orientar e também de santificar o povo de Deus. Então, já desde o século IV, que a igreja celebra, né, comemora, né, a autoridade, né, que Jesus confiou a Pedro, né, de guiar o seu povo, né, de ser essa cabeça visível da igreja, que não substitui Jesus, mas torna ainda mais presente na consciência dos cristãos católicos de que são membros de um corpo cuja cabeça invisível é Cristo, mas que tem os seus sinais visíveis. E, portanto, a Cátedra de São Pedro nos recorda justamente essa autoridade que Jesus confiou ao apóstolo Pedro para ser o chefe visível da sua igreja. E, portanto, a celebração de hoje, né, nos recorda esta verdade da nossa fé, né, que Cristo chama pessoas para colaborarem com Ele e distingue os vários ministérios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que nada nos possa abalar, pois edificastes a vossa igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho se encontra no Evangelho de São Mateus, né, esse trecho bastante conhecido, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. É o primado de Pedro, a profissão de fé de Pedro. E é muito interessante que esse texto narra dois momentos. O primeiro momento, sempre orientados a esses dois momentos por perguntas que Jesus faz. Primeira pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí a resposta dos discípulos. Alguns pensam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Essa pergunta não é o que as pessoas pensam de mim. No Evangelho de São Mateus é muito claro. Jesus não pergunta o que as pessoas pensam de mim, mas quem dizem os homens ser o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem é uma expressão já do Antigo Testamento. Nós encontramos em Daniel um personagem um tanto misterioso, né, com alguns aspectos, né, que aparecem nessas visões de Daniel, e que se tornou uma espécie de anúncio, né, do enviado de Deus. Então, esse Filho do Homem, né, porque quando na visão de Daniel, o aspecto era justamente de um ser humano. Então, se começou a dizer o Filho do Homem. Então, quando Jesus pergunta o que as pessoas dizem, né, quem é o Filho do Homem? Em Mateus, ele não está perguntando o que as pessoas dizem, quem eu sou, mas quem é esse personagem? Porque a resposta seria um tanto esquisita. O povo pensa que você é Jeremias, outras pessoas pensam que você é Elias, outras pessoas pensam que você é João Batista, apesar de que o próprio Herodes pensava que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado. Mas é muito importante ter essa distinção, né? Mateus deixa isso muito claro. Os outros evangelistas ainda podem pensar que Jesus está perguntando sobre ele.
Mas, originalmente, a pergunta de Jesus é: esse personagem do Antigo Testamento, bastante conhecido e um tanto misterioso, o que é que as pessoas dizem sobre esse personagem? Então, as pessoas identificavam o Filho do Homem como um grande profeta, não é? E citam esses vários profetas. Mas todos eles já morreram, não é? Todos eles cumpriram a sua missão, mas não podem ser identificados como Filho do Homem, porque esse Filho do Homem vem sobre as nuvens, isto é, já aponta, né, para um caráter divino deste Filho do Homem. E todos esses profetas são seres humanos. Portanto, Jesus continua, né, o seu diálogo com os discípulos, perguntando: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora a pergunta é: e vós? As pessoas estão dizendo, né, sobre esse personagem porque também havia a espera do Messias. Então, quem é o Messias? Então, as pessoas tinham as suas diferentes expectativas e concepções do Messias. E, portanto, Jesus agora vai perguntar: e vocês, né, que já estão convivendo comigo, né, já presenciaram os meus ensinamentos, muito daquilo que Jesus realizou, então, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então vejam que até mesmo aquela figura do Filho do Homem, né, do Antigo Testamento é superada, né, porque ninguém sabe quem é o Filho do Homem. Agora Pedro vai dizer: é o Messias, ou seja, aquele que nós estamos esperando, o Filho do Deus vivo. O que nós não imaginávamos que fosse. Por quê? Porque na visão monoteísta, é um único Deus. Então, como é que agora pode se falar de um Filho de Deus? Então, vejam que é uma descontinuidade. Se espera o Messias, mas não se espera que o Messias seja Filho de Deus, que seja Deus, que seja um enviado de Deus, ou seja, aquele que Jesus diz, o Filho do Homem, esse personagem um tanto misterioso do Antigo Testamento. Então veja essa grande passagem, né? A passagem da fé, não é simplesmente de uma tradição, não é apenas que na nossa tradição se espera o Messias. Mas quem é esse Messias? Até então ninguém sabia. Agora Jesus revela que ele é Filho de Deus, que ele é o enviado de Deus, e por isso é fundamental essa segunda pergunta, a pergunta agora dirigida aos discípulos. E Pedro respondendo essa questão de Jesus, ele vai manifestar aqui duas coisas fundamentais. Primeiro, porque o próprio Jesus diz, né, que não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então a primeira coisa que fica clara é que a fé de Pedro é um dom de Deus. Então a fé de Pedro não é a conclusão racional, né, puramente racional. Não é que ele chega a essa conclusão, né, porque ele fez um processo, né, de ponderações e tudo isso. Não, mas é um dom de Deus. Então, foi meu Pai que está no céu que te revelou isso. Então, é um dom de Deus, a fé. E a segunda coisa é que a partir dessa fé professada se vai constituir a igreja. Então, quando Jesus diz: tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la, não está construindo a igreja em cima de Pedro, porque se fosse já teria caído há muito tempo, mas está construindo a partir da fé de Pedro. Então a fé é o elemento fundamental. E de novo, a fé não é humana, a fé é professada pelos humanos, mas um dom recebido de Deus. Então, nós vivemos tempos muito difíceis, né, sobretudo no interior da igreja, né, com tantas divisões, com tantos problemas, né, com tantas angústias, e muitos se perguntam, né, a igreja está para se acabar, né, humanamente, né, mas se a gente observa a própria história, né, nesses 2000 anos, quantos momentos difíceis a igreja não passou? Mas a fidelidade de Jesus está acima de tudo. Isto é, edificarei a minha igreja e nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Muitas vezes, diante dessas situações, né, que nós vivemos até em tempos atuais, nós que amamos a igreja, quantas vezes nós temos
aquela boa vontade, né, de defender a igreja, né, de fazer com que as pessoas que atacam, que criticam, né, tenham uma visão mais equilibrada, mais realista, e até mesmo nós mostramos, né, não, nós somos fracos, nós somos frágeis, né, então isso está dentro das possibilidades humanas, né, até os escândalos, não para justificar, mas para termos uma visão mais realista. Mas não é suficiente a nossa boa vontade, até a honestidade de reconhecer os pecados, mas também reconhecer as virtudes e assim por diante. E não é isso que vai garantir a permanência da igreja, mas o que garante a permanência da igreja é a fidelidade de Jesus. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, né? São as últimas palavras de Jesus no Evangelho de São Mateus. Então, se passamos por essa angústia, se passamos por esses momentos difíceis, precisamos ouvir sempre essa palavra de Jesus. Então, são duas coisas fundamentais que sustentam a igreja, mesmo constituída de pessoas humanas nos seus membros. A cabeça é Cristo, mas os seus membros são humanos. Então, são duas coisas fundamentais que nós não podemos jamais prescindir delas. A primeira é a fidelidade de Jesus. Jesus diz, né, que é Ele que edifica a igreja. Então, se é Ele que edifica a igreja, então Ele é fiel. Diz São Paulo a Timóteo que, mesmo se a gente não for fiel, Ele continua sendo fiel. Então, a primeira coisa é a fidelidade de Jesus. E a segunda coisa é a nossa resposta à fé. Então, é a fé, e isso nós temos tantos sinais, né? Sobretudo no meio das pessoas simples, do nosso povo, que tem uma fé inabalável. Por isso que Jesus diz, as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Como dizíamos, primeiro por causa da fidelidade de Jesus, e depois por causa da fé do povo, dos membros da igreja. Então, para nós é uma alegria muito grande, não é apenas um consolo, é uma certeza. Não é só para dizer, então vamos nos resignar. Não, vamos lutar, vamos trabalhar para que, como membros da igreja, sejamos sempre mais fiéis e colaboradores com Cristo na missão. Jamais nos acomodar, porque nós somos humanos, porque nós temos nossas fraquezas, aí é assim mesmo. Não. Para além de nossas fraquezas, deve existir também a certeza de que é Cristo que nos guia, é Cristo que nos santifica, é Cristo que nos ensina. Então nós não podemos ficar sempre no mesmo lugar. Então agradeçamos ao Senhor hoje, na Cátedra de São Pedro, que continua a guiar a sua igreja, que continua a sustentar a sua igreja e a edificá-la. Por quê? Porque Ele é fiel. Então, muito obrigado. Nós dizemos a Deus neste dia pela fidelidade de Jesus. Muito obrigado também pela fé, esse dom de Deus que está no nosso coração, que muitas vezes é bombardeada, é ameaçada, mas não é destruída. Tudo isso porque Deus é misericordioso. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e que tenhamos um início de semana e uma continuação de semana abençoados.